A criminalidade é um dos itens que afligem a população, não só aqui de São Paulo, mas também de outras partes do país. E a gente fala agora de uma pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, e que traz a perspectiva da população em relação a outros temas. Temos aqui no nosso telão, a gente confere alguns números dessa pesquisa Datafolha. É um ranking, primeiro falando sobre saúde. Em setembro de 2023, 17% das pessoas se diziam preocupadas com a questão da saúde dos brasileiros. E agora, nesse momento, dezembro de 2023, esse índice está em 23%. Em relação à violência que a gente vem falando, nós temos 11% no mês de setembro e agora esse índice está em 10%. Houve uma queda muito pequena, mas de qualquer forma ainda há essa preocupação. Então são esses dois itens que nós temos aqui, falando sobre a saúde e também sobre a educação em relação a esses índices que nós estamos acompanhando, são números da pesquisa Datafolha. Então a gente faz agora o giro com os nossos comentaristas, analisando esses números importantes que o Datafolha sempre faz esse levantamento. Começo pela Dora Kramer aqui com a gente. Dora, essa percepção principalmente também em relação à criminalidade. Mas no caso aqui, saúde e educação são sempre os dois pontos principais nas campanhas políticas. Os políticos gostam de falar sobre esses dois temas. Dora. Olha, é interessante isso, né? Na pesquisa, a população sempre aponta que o que mais quer ver dos governantes é o tratamento, é o debate propositivo sobre esses temas que tem tudo a ver com o cotidiano da vida, saúde, educação, violência, emprego, renda, essas coisas. Aí, na hora de votar, Tiago, as pessoas optam pela lógica das torcidas. Há duas eleições presidenciais que a gente vê isso. Na pesquisa, por exemplo, aparece a maioria dizendo que preferia uma alternativa que não fosse presa aos extremos. E na hora de votar, faz outro tipo de opção. Então, eu tenho a minha dúvida se um candidato ou uma candidata que se apresentasse só fazendo o discurso propositivo desses temas que aparecem nas pesquisas como os campeões da preocupação das pessoas, se esse candidato ou candidata teria sucesso eleitoral. É uma questão para a gente observar agora nas eleições municipais, se o que vai valer, isso óbvio nas capitais, né? Se o que vai valer mais é a chamada polarização, é a briga de torcida, é a questão só político-ideológica, ou se a atenção vai ser voltada para esse tema que, na pesquisa, as pessoas dizem que são os mais importantes. Kobayashi, a área da saúde aqui no Brasil, como de todas as partes do planeta, mas aqui no Brasil foi colocada à prova, principalmente por causa da pandemia. Mas há uma percepção, muita gente perdeu o plano de saúde, talvez tenha mais acesso ao Sistema Único de Saúde. Será que isso pode ser um item que preocupa também? Sim, e eu acrescento, Tiago, durante a pandemia a gente teve uma concentração, quase que uma exclusividade para os atendimentos de urgência, para as unidades intensivas, né? E aqueles tratamentos secundários, em especial cirurgias eletivas, por exemplo, foram ficando para depois. Então a gente teve um acúmulo de cirurgias que não colocavam em risco, por exemplo, a vida de alguém para os anos seguintes da pandemia, ou seja, talvez isso também tenha impactado o sistema de saúde, porque daí o sistema de saúde teria que lidar a partir de 2021, 2022 e até agora 2023 com muito mais demanda para esse tipo de tratamento e, claro, com um sistema sobrecarregado para cirurgias, outras mais leves, vamos dizer assim, talvez isso tenha impactado. Sim, Dora, quero aproveitar e te perguntar o seguinte, na pesquisa Datafolha, a corrupção, a preocupação para 8% dos entrevistados. Esse número já foi bem maior aqui no Brasil. Por que as pessoas agora estão mudando, pelo menos em relação à perspectiva, o que elas sentem em relação à corrupção? Eu não sei te explicar isso, não sei desvendar esse mistério, mas isso é uma realidade e não é de hoje. Na eleição passada, a corrupção já não figurava como uma das preocupações crescentes, tanto é que quando Lula começa a eleição, começa a campanha, esse era na oposição representada pelo então presidente Jair Bolsonaro, um tema em que ele ia bater muito forte, e no PT não havia uma grande preocupação com isso, justamente porque aparecia nas pesquisas
que a corrupção já tinha perdido nesse ranking de preocupações. Talvez porque até por desmonte da Lava Jato, essas coisas todas, a corrupção não tenha não tenha estado assim no noticiário político com grande destaque nos últimos tempos, a não ser para essa reversão de expectativas e de punições, operações.